Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecer do dia muito bem informado. Hoje, sexta-feira. Vamos juntos com todas as notícias para você ficar bem informado nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreville Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as notícias a partir de agora. Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. De 23 a 25 de julho, Brasília cedia o Transformar Juntos 2025, promovido pelo Sebrae. O encontro ocorre no Hotel Royal Tulip, com entrada gratuita e aberto ao público. Serão mais de 70 atividades focadas em temas como sustentabilidade, inovação e desenvolvimento territorial. O encontro é voltado principalmente para agentes de desenvolvimento, gestores públicos e representantes de prefeituras e governos estaduais. Os interessados podem se inscrever pelo site oficial ou diretamente no local do evento. O diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick, explica que o objetivo é compartilhar tecnologias, recursos e conhecimentos com o poder público. A gente pega as principais políticas disponíveis no Brasil e a gente tenta não só pular e mobilizar, mas como instrumentalizar, colocar à disposição desses gestores que vão fomentar o empreendedorismo, vão melhorar o ambiente, vão estimular a economia local, dar as condições para que a economia flua. Durante os 3 dias, palestras e oficinas abordarão temas cruciais para o avanço do país, como boas práticas de desenvolvimento territorial, atuação conjunta, associativismo, bancos comunitários e moedas sociais. Entre os nomes confirmados estão Leandro Graz, presidente do IFAM, Everton Santos, do Ministério da Gestão e Inovação, e o prefeito de Maringá, Silvio Barros. A programação também promoverá discussões aprofundadas sobre transição energética justa, resiliência climática e cidades inteligentes. O presidente do Sebrae, Décio Lima, reforça que a sustentabilidade deve ser o pilar central da economia, especialmente para os pequenos negócios brasileiros. Nós não podemos mais imaginar a abertura de uma economia, seja ela ou grande, se ela não estiver consolidada no conceito da sustentabilidade. Uma economia agressiva, ela naturalmente já nasce sem possibilidade de crescimento. Então, a sustentabilidade é um conceito consagrado e principalmente no modelo da pequena economia brasileira. Tem novidade na edição deste ano. Um painel especial com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, vai discutir os recursos da educação com foco no programa Dinheiro Direto na Escola. E o Empório de Expositores vai trazer produtos com indicação geográfica de várias regiões do país. Oportunidade para conhecer e valorizar a produção local. Reportagem Maria Clara Bel. A instituição da Rede Nacional de Dados em Saúde, RNDS, como plataforma oficial de interoperabilidade do SUS, regulamentada por meio de decreto assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, consolida um dos eixos do programa Agora Tem Especialistas, que é reduzir o tempo de espera por atendimentos no SUS. Pela regulamentação, os atendimentos nos serviços de saúde privados serão remunerados pelo governo federal mediante compensação
exoneração tributária ou quitação de dívidas, com toda a prestação de serviços registrada e rastreada pela RNDS, ou seja, empresas privadas de saúde poderão trocar suas dívidas por serviços prestados ao SUS, aumentando assim a capacidade de atendimento à população. A adesão de hospitais privados e filantrópicos ao programa Agora Tem Especialistas é voluntária. Para garantir a possibilidade de receber os créditos financeiros, as empresas deverão procurar o Ministério da Fazenda a fim de negociar as dívidas tributárias. Mas para utilizar o sistema de permuta, é preciso que a unidade da federação onde está situado o hospital esteja integrada à RNDS. No total, 3.805, que corresponde a 68,3% dos municípios brasileiros, enviam registros de forma regular à RNDS. Até o momento, 21 estados, além do Distrito Federal, estão integrados à Rede Nacional de Dados em Saúde. São eles Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, Rio de Janeiro e Paraná. Outros 3 estão em processo de implantação: São Paulo, Sergipe e Rio Grande do Norte, e 2 devem iniciar em breve: Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O decreto também regulamenta as plataformas do SUS Digital, que é composto pelo Meu SUS Digital, SUS Digital Profissional e SUS Digital Gestor, que ampliam o acesso a informações para cidadãos, profissionais e gestores públicos. O Meu SUS Digital já conta com mais de 59 milhões de downloads. No último mês, 29 milhões de usuários acessaram o aplicativo. O ministro Alexandre Padilha destacou a importância na integração de dados de saúde dos brasileiros com a assinatura do decreto pelo presidente Lula. E os estados, municípios, hospitais privados, hospitais públicos são ser obrigados a subir esse dado, e um passo que já vamos anunciar até o final de julho, que é a integração também com a saúde suplementar, com os planos de saúde, para que tenha integração absoluta desses dados. Por meio do Meu SUS Digital, o usuário passa a ter controle do seu histórico de saúde. Dados como histórico de vacinação, consultas, exames e cirurgias podem ser acessados por meio do aplicativo do SUS Digital. Profissionais e gestores também se beneficiam. Os dados unificados estarão disponíveis no SUS Digital Profissional e no SUS Digital Gestor, garantindo uma visão mais ampla e precisa da saúde da população. De Brasília, Ana Catarina. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre ganho de peso. O médico endocrinologista Dr. Rafael Pergers nos dá dicas para manter o peso após o emagrecimento. Olá, ouvintes. Perder peso não é fácil, porém, mais difícil ainda é manter o peso perdido. Vou dar aqui 4 dicas importantes para você não reganhar peso após ter emagrecido. Primeiro, mantenha-se ativo, nunca pare de fazer exercícios. Segundo, permaneça na dieta que você utilizou para conseguir resultado. Não é porque emagreceu que você pode voltar aos hábitos anteriores. Terceiro, para perceber se o peso está aumentando, monitore seu peso em uma balança, pesando-se com frequência. Não confie no espelho ou na medida das roupas. E quarto, seja acompanhado por algum profissional de saúde em consultas regulares. Isso aumenta a motivação e o comprometimento. Caso tenha dúvidas sobre isso, converse com o seu médico. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. O dólar concluiu o último pregão em leve alta de 0,01%, cotado a R$ 5,52. A alta refletiu a crescente aversão ao risco por parte dos investidores, impulsionada pelas tensões comerciais globais, respectivamente após o anúncio de tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.
O cenário agravou a desconfiança quanto à estabilidade fiscal do Brasil e incentivou a busca por proteção no dólar, contribuindo para a valorização da moeda americana frente ao real. O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,47. Os dados são da companhia Morningstar. Reportagem Sofia Stein. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou nesta quinta-feira, 24 de julho, o Anuário de Segurança Pública 2025, com dados sobre a violência no Brasil durante o ano de 2024. De acordo com o levantamento, o país registrou pouco mais de 44 mil mortes violentas intencionais, com taxa de 20,8 por 100 mil habitantes, uma redução de 5,4% em relação a 2023, o menor resultado desde 2012. Apesar da queda nacional, as regiões Norte e Nordeste seguem a liderar os índices de violência. O Amapá aparece como o estado mais violento do país, com taxa de 45,1 mortes por 100 mil habitantes, seguido por Bahia, Ceará, Pernambuco e Alagoas. No recorte municipal, o anuário aponta que as 10 cidades mais violentas do país, em 2024, pertencem à região Nordeste: Maranguape, em Ceará, Jequié, Juazeiro e Camaçari, em Bahia, e Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, possuem taxas de MVIs acima de 70 mortes por 100 mil habitantes. A violência nesses municípios está fortemente associada à disputa entre facções pelo controle do tráfico de drogas. A pesquisa também mostra que os crimes contra mulheres e crianças apresentaram crescimento expressivo. O Brasil registrou 1.492 feminicídios em 2024, o maior número desde 2015. O perfil dos casos registrados evidencia que 63,6% das vítimas eram negras e 64,3% dos crimes ocorreram majoritariamente dentro de casa. No caso das crianças e adolescentes, o país teve 2.356 mortes violentas intencionais, uma alta de 3,7%. Também subiram os casos de abuso sexual, maus tratos, abandono de incapaz e violência doméstica infantil. Outro ponto relevante é o avanço da violência nos ambientes digitais. Os crimes de estelionato pela internet cresceram 17% e já somam, junto com os golpes tradicionais, mais de 2.200.000 casos. O fato equivale a 4 golpes por minuto. O número de desaparecimentos, por sua vez, também indica alta. Foram quase 82 mil registros em 2024, um aumento de 4,9%. Reportagem Maria Clara Abreu. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Sabe aquele momento em que você encontra o lugar ideal para viver ou investir? Pois é, o seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. E tem padaria, supermercado, restaurante e até posto de saúde pertinho. As obras já começaram e as vendas estão previstas para agosto. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora ou pela Caixa Econômica Federal. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale
Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves, que está pronto para tirar todas as suas dúvidas. 849-9974-5130. 849-9974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine. Seu refúgio em Cotovelo. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul. O melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quem te dá construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Quem te dá construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região nordeste do país, nesta sexta-feira, 25 de julho, indica chuva no litoral e tempo firme no interior dos estados durante a tarde. As regiões do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia registram céu encoberto com chuva, tanto no litoral quanto em áreas do interior. À tarde, o tempo deve se estabilizar no sertão nordestino, enquanto permanece instável nas regiões litorâneas. Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para perigo potencial de ventos costeiros, que deverão atingir as áreas do Ceará e Rio Grande do Norte. No Maranhão, há previsão de chuva ao longo do dia, nas áreas do Oeste,
norte e leste do estado. As demais regiões maranhenses devem apresentar baixa nebulosidade. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus. Em Maceió, já a máxima pode chegar até 35 graus. Em São Luís, as informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região norte do país, nesta sexta-feira, 25 de julho, indica instabilidades na maioria dos estados. Roraima e Amapá registram chuva ao longo do dia, enquanto o Amazonas amanhecerá chuvoso na região norte. A condição avança ao sudoeste e centro-amazonense durante a tarde. No Pará, são esperadas chuvas intensas nas regiões do Baixo Amazonas, Marajó, Metropolitana de Belém e Nordeste paraense. O restante do território terá céu parcialmente encoberto. Por outro lado, os estados do Acre, Rondônia e Tocantins devem registrar condições mais estáveis, com predomínio de sol e poucas nuvens no horizonte. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20 graus, em Palmas. Já a máxima pode chegar até 36 graus, em Manaus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região sul do país, nesta sexta-feira, 25 de julho, indica instabilidades em diversos pontos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas. Entre as áreas afetadas estão a maior parte do território de Paraná, o estado de Santa Catarina e as áreas do Noroeste e Nordeste rio-grandense. Os estados de Paraná e Santa Catarina terão céu encoberto com pancadas de chuva ao longo do dia. O Rio Grande do Sul, por sua vez, apresenta alta nebulosidade com precipitação no interior do estado. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 11 graus, em Curitiba. Já a máxima pode chegar até 21 graus, em Florianópolis. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região sudeste do país, nesta sexta-feira, 25 de julho, indica céu nublado com pancadas de chuva. A condição será observada em todos os estados. O Rio de Janeiro amanhece chuvoso no litoral e terá o território coberto pela chuva durante a tarde, assim como o Espírito Santo. Em Minas Gerais, haverá temporais nas áreas da Zona da Mata e do sul e sudoeste de Minas. O restante do estado apresenta céu claro com poucas nuvens no horizonte. São Paulo, por sua vez, inicia o dia com chuva na região do litoral sul paulista. À tarde, a condição avança para a área metropolitana e interior do estado. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus. Em São Paulo, já a máxima pode chegar até 27 graus. Em Belo Horizonte, as informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta sexta-feira, 25 de julho, na região centro-oeste do país, indica tempo firme e seco em quase todos os estados. A exceção é Mato Grosso do Sul, que registra céu nublado e possibilidade de chuva no sudoeste do território. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo potencial devido à baixa umidade do ar, que deve variar entre 30% e 20%.
Entre as recomendações estão ingerir bastante líquido, evitar atividades físicas nas horas mais secas e reduzir a exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus em Brasília. Já a máxima pode chegar até 35 graus em Cuiabá. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, o TCU, revelou que o governo brasileiro pagou indevidamente 4 bilhões e 400 milhões de reais a mais de 275 mil pessoas falecidas nos últimos anos. Os pagamentos indevidos teriam ocorrido entre 2016 e 2024, principalmente por causa de falhas no Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, o SIRC, administrado pelo Dataprev. Mais de 90% do valor pago a pessoas falecidas no período analisado refere-se a benefícios pagos pelo INSS. Mas, além dos benefícios previdenciários, os auditores constataram também pagamentos irregulares de Bolsa Família, benefícios trabalhistas a pessoas já falecidas, além de pagamentos de salários a servidores públicos que também já faleceram. Para chegar aos resultados, o TCU realizou o cruzamento de dados com informações, por exemplo, da Receita Federal e identificou que só em fevereiro deste ano os cofres públicos pagaram mais de 21 milhões de reais a cerca de 1.000 pessoas que constam como falecidas nos sistemas do fisco. Para evitar que esse tipo de erro continue acontecendo, o TCU afirma que é necessário uma maior integração entre os sistemas do governo e um monitoramento mais eficaz do compartilhamento de dados. O tribunal abriu prazo para que o INSS e a Corregedoria Nacional da Justiça apresentem um plano para a integração dos dados e determinou que o Instituto convoque imediatamente os beneficiários que receberam valores indevidos. Lembrando que no Brasil, os cartórios têm a obrigação legal de comunicar os óbitos aos órgãos públicos no prazo de 24 horas. Isso evidencia que há falhas nos sistemas governamentais que deveriam registrar essas informações. De acordo com as análises do TCU, falta no Sistema Nacional de Informações de Registro Civil o registro da morte de cerca de 13 milhões e 100 mil pessoas. Da Rádio 2, Milena Abreu. O preço do milho no campo voltou a subir nos últimos dias. Dados do CPEA indicam que a saca foi negociada, em média, a R$ 64. Um dos motivos é a postura mais firme do produtor rural na hora de vender, uma vez que a colheita da segunda safra está mais lenta que o esperado, o que limita a oferta de milho. Ainda assim, a tendência de uma safra recorde em 2025 joga a favor dos compradores e impede que o preço suba com mais força. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 25 de julho é o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra e também Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A data marca a oportunidade de refletir sobre o papel das mulheres negras na construção de direitos e na promoção da justiça social e simboliza a resistência, a memória e luta contra o racismo estrutural, ainda presente em muitas áreas da sociedade, incluindo no sistema de justiça. Na advocacia, por exemplo, as advogadas negras são as que mais enfrentam barreiras com a invisibilidade profissional e o racismo institucional, especialmente quando o assunto é posição de liderança, como afirma a secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Viviane Scrivani. Para vocês terem uma ideia, no final de 2024, o Instituto Ethos publicou uma pesquisa chamada Perfil Social, Racial e de Gênero, que aponta que apenas 1,5% de mulheres negras
compõem o conselho de administração das empresas. Só 3,4% atuam em posição executiva e 9,2% desempenham a função de gerência, ou seja, menos de 10% delas atuam como gerentes. Agora, uma outra perspectiva, quando nós analisamos os cargos de entrada, como, por exemplo, trainees, aí nós identificamos que elas já refletem 53,7%. Para enfrentar esse cenário, a Ordem Paulista promove ao longo do mês o Julho das Pretas, uma programação especial voltada à valorização e ao fortalecimento dessas profissionais. Um dos destaques é o Congresso Nacional de Juristas Negras. Reúne advogadas, juízas, estudantes de direito de todo o Brasil para debater justamente o papel das juristas negras na construção de direitos, fortalecer as redes de atuação no sistema de justiça, promover a troca de experiências, estratégias de enfrentamento ao racismo institucional e, principalmente, valorizar a trajetória dessas mulheres através da entrega da medalha Teresa de Benguela, que é uma honraria da OAB São Paulo para juristas negras. Segundo Viviane Scrivani, a medalha Teresa de Benguela é concedida a juristas negras que atuam com excelência em áreas como advocacia, ensino jurídico, gestão pública e sociedade civil. E é uma forma de reforçar o compromisso da Ordem Paulista com a equidade racial. Teresa de Benguela teve sua história invisibilizada durante muitos anos. Ela foi uma mulher que desempenhou um papel na garantia de direitos das pessoas negras escravizadas. Ela é um símbolo de resistência e ela foi uma líder incrível. A história dela como liderança quilombola para dentro da OAB, por meio da medalha que leva seu nome, ela representa o reconhecimento institucional da luta das mulheres negras pela liberdade, pela dignidade, por justiça, por reparação e resgate histórico do protagonismo de pessoas que foram invisibilizadas. É uma afirmação do compromisso antirracista da OAB São Paulo ao homenagear juristas negras que atuam na promoção de direitos humanos e equidade racial. Além da medalha Teresa de Benguela, a OAB São Paulo também organiza anualmente o Prêmio Benedito Galvão, para reconhecer pessoas que se destacam na luta contra o racismo e na promoção da igualdade racial. Além disso, em abril do ano passado, realizou a primeira edição da Feira de Inclusão e Empregabilidade para a Advocacia Negra, que inclusive foi uma iniciativa premiada pela ONU. Da Rádio 2, Milena Abreu. – 26 de julho é o Dia dos Avós. Além de comemorar com filhos e netos, alguns também aproveitam a data para comemorar a independência na vida financeira, pois planejaram a aposentadoria desde cedo. O presidente da entidade fechada de Previdência Complementar, Viveste, Walter Mendes, explica que a aposentadoria não é algo restrito a pessoas idosas. De acordo com o executivo, ela deve ser programada pelos jovens logo quando iniciam a carreira. Os jovens conhecem, hoje em dia, os fundos de investimento do mercado financeiro, né? Mas poucos conhecem as vantagens dos fundos de previdência abertos e ainda menos conhecem as vantagens dos planos de previdência fechados, onde há, nesse caso dos planos fechados, há uma contrapartida de contribuição dos patrocinadores, o que é uma enorme vantagem. De forma geral, a regra, então, para os jovens é começar cedo, mesmo que seja com pouco dinheiro, mesmo que seja com poucos recursos, porque aí o jovem conseguiria amealhar aí um volume de recursos suficiente para ter uma aposentadoria mais tranquila. O presidente da Viveste fala sobre a satisfação dos aposentados que aderiram a um plano de previdência fechado. É comum hoje em dia que no nosso fundo de pensão e é comum essa história em quase todos os fundos de pensão, a gente ouvir dos aposentados o comentário de muita gratidão, né? A satisfação muito grande por terem sido estimulados a aderir aos planos de previdência quando eles eram jovens, né? Naquela época aderiram sem muita informação, sem saber muito bem como funcionava, mas com o tempo acabaram juntando um volume de recursos bastante interessante que garante aí uma qualidade de vida melhor. E é esse o sentimento da psicóloga Elizabeth Ciliento Cassiaro, de 66 anos, aposentada há 18 anos.
O fator principal para eu poder me aposentar foi ter meu apartamento quitado. Isso me trouxe mais segurança e com essa nova situação, pude até fazer minha pós-graduação, que eu já planejava há algum tempo, e planejar também um novo trabalho. O plano de suplementação tem um papel muito importante nesta etapa. Tem algo que eu valorizo muito e que a Viveste proporciona, que é a transparência nas atividades e estabilidade, oferecendo para nós, participantes, orientação e apoio, sempre com um olhar no bem-estar, ampliando seus serviços para a nossa família, como os planos de saúde, e também cumprindo os contratos sem imprevisto. Uma pesquisa da FENAPREV de 2024 apontou que 4 em cada 10 entrevistados contam com o INSS para se aposentar, mas 66% deles nem sabem quanto podem receber da Previdência Social. Por isso, a educação financeira é essencial para garantir mais segurança e autonomia na aposentadoria, inclusive como ferramenta na prevenção contra golpes, violência patrimonial e endividamento das pessoas idosas. Você pode obter mais informações na página de Programa de Educação Financeira da Viveste, no site viveste.com.br. Da Rádio 2, Fabiana Altran. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do milho no campo voltou a subir nos últimos dias. Dados do CPEA indicam que a saca foi negociada, em média, a R$ 64,00. Um dos motivos é a postura mais firme do produtor rural na hora de vender, uma vez que a colheita da segunda safra está mais lenta que o esperado, o que limita a oferta de milho. Ainda assim, a tendência de uma safra recorde em 2025 joga a favor dos compradores e impede que o preço suba com mais força. O preço médio da soja pulou de R$ 134 para R$ 138,00 a saca nos últimos dias em Paranaguá, informa o CPEA. A demanda pelo grão para esmagamento está aquecida dentro e fora do país. As cotações só não sobem mais por conta das notícias que indicam aumento da oferta mundial no ciclo 25-26, com uma produção total de soja perto de 430 milhões de toneladas. A CEAGESP, que é a Central de Abastecimento do Estado de São Paulo, divulgou o balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Estão mais caros, por exemplo, caju, maçã Fuji, abobrinha, pimentão, tomate, couve-flor, rabanete e alho nacional. No caso de itens como banana, manga-tome, berinjela, mandioca, brócolis ramoso, cebolinha e ovos, os valores estacionaram. Já entre os produtos que ficaram mais baratos, dá para citar abacaxi, limão, beterraba, chuchu, alface, escarola, batata lavada e cebola nacional. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. O preço médio da soja pulou de R$ 134 para R$ 138,00 a saca nos últimos dias em Paranaguá, informa o CPEA. A demanda pelo grão para esmagamento está aquecida dentro e fora do país. As cotações só não sobem mais por conta das notícias que indicam aumento da oferta mundial no ciclo 25-26, com uma produção total de soja perto de 430 milhões de toneladas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Dia dos Avós é celebrado em 26 de julho. A data é uma oportunidade para reforçar os cuidados com a saúde das pessoas idosas. Um deles é a vacinação, que pode evitar complicações em casos de doença respiratória, por exemplo. O infectologista Eduardo Ditzel esclarece qual é a imunização recomendada para quem tem mais de 60 anos. Vacina contra a influenza. Essa é uma vacina que deve ser feita de rotina, anualmente. Todo ano a vacina de influenza ela é atualizada conforme as cepas que estão circulando. Em segundo lugar, as vacinas
pneumocócicas, de uma forma muito coloquial, a gente fala que a vacina pneumocócica é aquela vacina contra a pneumonia, mas ela é muito mais do que uma vacina contra a pneumonia, que é uma vacina contra a doença pneumocócica invasiva, ou seja, é uma pneumonia grave. Além disso, as vacinas bacterianas, né? Então a dupla adulto, que seria contra difteria e tétano, ou a tríplice bacteriana celular, que seria contra difteria, tétano e coqueluche, vacina contra hepatite B, logicamente, vacina contra a febre amarela e, finalmente, vacina contra o vírus sincicial respiratório. A gente não pode deixar de falar da vacina do Covid. Nesse contexto, o infectologista Eduardo Ditzel alerta que infecções causadas pelo vírus sincicial respiratório são bastante comuns em idosos. Ela é parecida com a gripe, ou seja, com a pneumonia pelo vírus influenza, e parecida com o Covid, que é a pneumonia pelo SARS-CoV-2. Então faz uma doença pulmonar que pode precisar de oxigênio, pode precisar de outras medicações, pode descompensar, por exemplo, doença cardíaca, pode impactar em outras doenças que o paciente tenha. Os idosos que fazem a doença pelo vírus sincicial respiratório podem precisar de atendimento dentro de uma UTI e, eventualmente, de ventilação mecânica. O médico revela como os filhos e os netos também podem ajudar a proteger os pais ou avós. Vacinar toda a família, especialmente crianças e idosos, pode contribuir para evitar doenças respiratórias de forma coletiva. Vacinação, falar de vacina, vacinar a nossa família, vacinar os avós, vacinar as crianças, logicamente isso traz muito mais segurança para todos nós do ponto de vista de saúde familiar e de saúde geral. Então é importante que vacinas estejam todas em dia. E claro, se nós temos uma pessoa de mais idade na nossa família que ainda não foi vacinada, ou temos uma pessoa com alguma doença de imunidade que seja vulnerável a doenças, se os filhos, os netos, algum de nós acaba tendo uma doença respiratória, é melhor evitar ter contato com esse idoso até que realmente essa doença tenha sido curada, né? Neste Dia dos Avós, retribua o cuidado. Fale com seu médico sobre quais vacinas estão indicadas para você ou para seus familiares mais velhos. Proteger também é um ato de amor. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Banco Central e Conselho Nacional de Justiça informam o vazamento de dados vinculados a 11 milhões de chaves Pix. De acordo com os órgãos, o incidente ocorreu no sistema de busca de ativos do Poder Judiciário e já foi corrigido. Feminicídios e mortes de crianças e adolescentes tiveram alta em 2024. No caso das mulheres, o ano passado registrou o maior índice de assassinatos desde 2015, segundo o Anuário da Segurança divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. INSS informa que São Paulo, Minas e Rio de Janeiro são os estados com o maior número de adesões ao acordo do governo federal para a devolução de descontos indevidos nos benefícios. Já garantido na semifinal da Copa América Feminina, o Brasil pega hoje a Colômbia às 21h, de olho no primeiro lugar do grupo. Fim de semana de clássicos interestaduais no Brasileirão. No sábado tem Botafogo e Corinthians, Sport e Santos e Palmeiras e Grêmio. No domingo, São Paulo pega o Fluminense, o Cruzeiro recebe o Ceará, o Internacional pega o Vasco e Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam no Maracanã. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo. E o Aníbal Luiz tem um recadinho todo especial para você. É com você, Aníbal. Valeu, meu amigo Marcílio Dantas. Gosto de convidar você e todos os ouvintes e espectadores da nossa Rádio Maricampo para ouvirem no aplicativo da Rádio Maricampo e assistirem também no YouTube da Rádio Maricampo neste sábado a partir das 8 horas da manhã, o programa Voz da Inclusão, o programa mais inclusivo do Rádio Norte Rio Grandense, que tem a apresentação deste amigo de vocês, Aníbal Luiz, o comunicador de visão, e a participação Marcos Brito e do nosso André Ferreira. Então não perca neste sábado,
a partir das 8 horas da manhã, na Rádio Maricampo, a rádio mais inclusiva do estado do Rio Grande do Norte, a voz da inclusão. Quero contar com a sua audiência, com a sua interatividade, com a sua participação. Valeu, Marcílio. Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. Sete horas 46 minutos, 7h46. Continuamos com o nosso Jornal Maricampo na manhã desta sexta-feira. Vivendo hoje, 25 de julho, ano de 2025. Vamos agora com as notícias da Tribuna do Norte. Em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Estudo aponta que Natal pode ganhar até 73 quilômetros de linhas de alta capacidade. A região metropolitana de Natal foi incluída no Estudo Nacional de Mobilidade Urbana, que analisou o potencial de expansão do transporte coletivo em 21 regiões metropolitanas do Brasil. De acordo com o levantamento, Natal tem potencial de ganhar até 73 quilômetros de novas linhas de transporte público coletivo de média e de alta capacidade até o ano de 2054. O estudo foi realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, em parceria com o Ministério das Cidades. As linhas de transporte público coletivo de média e alta capacidade são aquelas projetadas para atender um grande número de passageiros com mais eficiência e rapidez do que as linhas convencionais. Elas utilizam veículos maiores, como ônibus articulados ou trens urbanos, e circulam por corredores exclusivos ou faixas prioritárias, o que reduz o tempo de viagem e melhora a regularidade do serviço. Com foco na leitura, Natal destina R$5 milhões à compra de livros para a educação infantil. Como parte da programação do projeto Natal Capital da Educação, a Prefeitura do Natal realizou um investimento de aproximadamente R$5 milhões na aquisição de livros de literatura infantil. Ao todo foram adquiridos 199.160 exemplares, que serão distribuídos entre os 74 Centros Municipais de Educação Infantil CEMEIs e nas escolas que ofertam os anos iniciais do ensino fundamental. A entrega simbólica dos livros aconteceu na última terça-feira, dia 22, no CEMEI Professor Luiz Gonzaga Diniz Filho, localizado no bairro Pajuçara, e contou com a presença do secretário municipal de Educação, Aldo Fernandes de Souza Neto. Incentivar o gosto pela leitura desde os primeiros anos é investir em futuros leitores, cidadãos críticos e apaixonados pelo saber. É assim que construiremos uma educação inclusiva e de qualidade para a Rede Municipal de Ensino de Natal, afirmou o secretário de Educação, Aldo Fernandes. Verba para o novo hospital é cancelada e redirecionada ao SAMU e outros setores de Natal. A Prefeitura do Natal publicou no Diário Oficial do município um decreto que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$8 milhões para a Secretaria Municipal de Saúde, realocando recursos antes destinados à construção do Hospital Municipal. A verba será usada para reforçar o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, ampliar a assistência hospitalar e ambulatorial do SUS e custear despesas com recursos humanos. A medida foi tomada com base na autorização contida na Lei de número 7.819/2025 e aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal em reunião realizada no último dia 18. A publicação indica que essa verba era destinada à construção ou ampliação da unidade. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta sexta-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje é de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, e à noite o tempo fica aberto.
A mínima para hoje 23 e a máxima 28 graus. Umidade relativa do ar para você conferir, a mínima 66 e a máxima 90%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus centígrados, está inclusive um clima bem gostoso. Tábua de Marés. Hoje, sexta-feira, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h30 e o pôr do sol será às 17 horas e 23 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 4h12 e a seguinte pré-mar será às 16 horas e 42 minutos. A primeira baixa-mar será logo mais às 10h27 e a seguinte baixa-mar às 22 horas e 40 minutos. Teremos 11 horas e 52 minutos de sol. O trânsito solar será às 11 horas e 27 minutos. Você conferiu Tábua de Marés e previsão do tempo aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. E agora está chegando ela com a sua participação aqui na Rádio Maricampo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marcílio. Bom dia, meus amores da Rádio Maricampo. Tudo bem? Estão animados para as dicas de hoje? Bateu uma ânsia, hein? Chega de suspense e vamos lá. Para você que pediu e esperou, chegou a vez de usar os acessórios. Então, continuando nossas dicas de moda, os acessórios fazem toda a diferença. E para outono e inverno 2025, a moda feminina promete acessórios de cinto que vão além do básico, com foco em detalhes marcantes, materiais como couro e camurça e estilos que vão do clássico ao ousado. Cintos com fivelas max, pininhos com correntes e aqueles com detalhes elaborados como pedrarias e correntes estão em alta, transformando qualquer look. Tendências de cintos para o outono e inverno 2025 são os fivelas max, que são cintos grandes, com fivelas chamativas, em formatos geométricos ou com aplicações de brilho. São ideais para quem busca um visual impactante, segundo a fonte Paraíso Feminino. Cintos finos com correntes, acessórios minimalistas, mas com detalhes como correntes, são perfeitos para marcar a cintura em vestidos e blusas mais soltinhas. Para couro e camurça, cintos em couro e camurça com fivelas elegantes são peças-chave para um visual sofisticado e atemporal. Esse é de acordo com a Vogue. Cintos com detalhes, pedrarias, correntes e fivelas esculturais são elementos que elevam o cinto a um acessório de destaque, transformando qualquer look em um look fashionista. Cintos deslocados. A tendência de usar cintos fora da cintura ou dos passantes de forma inesperada cria um visual moderno e despojado, segundo a fonte Style the Look. Agora é como usar. Usar com vestidos. Os cintos podem ser usados para marcar a cintura em vestidos, adicionando um toque de elegância, como visto nas dicas do Paraíso Feminino. Com look monocromático, cintos de cores e contrastes podem adicionar um toque de charme a conjuntos monocromáticos, de acordo com a mesma fonte. Com jeans e saias de cintura alta, cintos são ótimos para complementar jeans de cintura alta e saias midi, ou mesmo as longas, como já sugerido. Com blazers e casacos, use cintos para marcar a cintura, dá aquele charme. Já para colares, o max seriam com roupas neutras e de gola alta, ficam muito bem. E quanto aos brincos max, dão aquele toque especial. Agora uma observação, peças max usa-se ou o brinco ou o colar, nunca os dois para não ser demais, né? Quanto aos materiais, o tom de ouro, prata e latão envelhecidos são perfeitos, com ou sem as pedrarias. Gostaram? Façam bom proveito dessas dicas, deixem seu joinha e comentem amei. E agora eu segui com você, Marcílio. Obrigado, Mônica, e até a próxima. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz.
Olá, meu amigo Marcelo Dantas, muito bom dia para você, bom dia para nossos amigos ouvintes, internautas, aqueles que já estão ligadinhos e conectados neste exato momento no Jornal da Maricampo, o melhor jornal do rádio Potiguar de todas as manhãs. Hoje é sexta-feira, 25 de julho de 2025, estamos chegando para mais uma vez trazermos notícias do futebol do Rio Grande do Norte. Final de semana decisivo para as equipes potiguares no Campeonato Brasileiro, Série C e Série D. Inicialmente vamos falar do ABC. O ABC terá um compromisso importantíssimo amanhã a partir das 17 horas, lá na cidade de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, onde a equipe alvinegra irá enfrentar o Floresta. Partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para este compromisso, o técnico Rodrigo Santana já poderá contar com o lateral direito recém-contratado Patrick. Ele saiu no bid e já está à disposição do técnico para entrar de série na equipe do ABC neste jogo contra o Floresta. O ABC até o presente momento soma 15 pontos ganhos na tábua de classificação da Série C e precisa vencer para que possa avançar na pontuação e ainda tentar lutar por uma classificação entre as 8 primeiras equipes colocadas nesta primeira fase da Série C. O Floresta está na parte de cima da tabela, porém o time cearense vem de uma derrota para a Ponte Preta lá no estádio Moisés Lucarelli e precisa vencer para que possa manter-se na parte superior da tabela e ainda tentar lutar por uma classificação melhor ao final desta primeira fase. O jogo acontecerá amanhã às 17 horas lá no estádio Domingão, na cidade de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza. O técnico Rodrigo Santana ainda não definiu a onzena titular do ABC. O fará logo mais à tarde, onde fará o último treinamento lá na cidade de Fortaleza, já que a partida acontecerá amanhã às 17 horas no estádio Domingão, na cidade de Horizonte. Então amanhã, ABC e Floresta, Floresta ABC, pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos falar do América. O América está se preparando para o compromisso do próximo domingo aqui no Arena das Dunas, pela última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O time rubro jogará contra o Horizonte, partida válida, como já dissemos, pela última rodada da primeira fase da Série D no grupo A3. O América até o presente momento está ocupando a segunda colocação, exatamente, a segunda colocação, com 24 pontos ganhos e precisa vencer para que possa tentar terminar esta primeira fase na primeira colocação do grupo A3 da Série D. Para que isto ocorra, é muito simples. O América em vencendo o seu compromisso e o Central não vencendo o jogo contra o Ferroviário no estádio Presidente Vargas, o América terminará esta primeira fase na primeira colocação. Caso a equipe rubra não vença, empate, por exemplo, e o Santa Cruz também não vença seu compromisso contra o 13 de Campina Grande, o América terminará na segunda colocação da Série D no grupo A3 e também terá vantagem de fazer o segundo jogo do mata-mata aqui no estádio Arena das Dunas. Para este compromisso, o técnico Jefferson Guzmão ainda não definiu a equipe. Com relação ao atacante Salatiel, ainda não se sabe se o mesmo poderá jogar este compromisso contra o Horizonte no próximo domingo aqui no estádio Arena das Dunas. A partida começará às 16 horas, já que nesta última rodada todos os jogos do grupo A3 da Série D terão de começar no mesmo horário para evitar jogos que tenham influências dos resultados de um dependendo do outro. Então, todas as partidas começarão no mesmo horário, no caso, às 16 horas. Já é certo que, para este compromisso, o técnico Gerson Guzmão não poderá contar com o goleiro Renan Bragança e o meio-campista Ferreira, pois ambos tomaram o terceiro cartão amarelo na partida contra a equipe do 13, que foi realizada no final de semana. No lugar de Renan Bragança deverá entrar Lugão, enquanto no lugar de Ferreira, o meio-campista Robson deverá assumir a titularidade. Então, no próximo domingo, a partir das 16 horas, no Arena das Dunas, América e Horizonte, partida válida pela última rodada do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. E o Santa Cruz de Natal terá uma missão impossível lá na cidade de Souza. Precisará vencer o Souza por uma diferença de gols bastante considerável e ainda torcer
ou derrotas do Ferroviário no jogo contra o Central e também do Horizonte no jogo aqui contra o América. Só desta forma, o Santa Cruz de Natal passará para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Para este compromisso, o técnico Eugênio Gomes ainda não definiu a equipe. Só o fará minutos antes da partida, que ocorrerá no próximo domingo, lá no estádio Marizão, na cidade de Souza, interior da Paraíba. Vamos agora para a classificação do Grupo A3 da Série D antes desta última rodada. O primeiro lugar é ocupado pelo Central de Caruaru com 25 pontos ganhos. O América está na segunda colocação com 24, mesma pontuação do Santa Cruz Pernambucano, também com 24 pontos ganhos, em terceiro lugar. A quarta colocação é ocupada pelo Horizonte com 17 pontos ganhos. Em quinto lugar aparece o Ferroviário, também com 17 pontos. Na sexta colocação, o Santa Cruz de Natal com 14. O sétimo colocado, já sem nenhuma chance matemática de classificação, é o 13 da Paraíba, com 13 pontos ganhos. E na lanterna, com 11 pontos, o Souza também já eliminado. A última rodada será composta pelas seguintes partidas, todas às 16 horas, hein? No estádio Arena das Dunas, América e Horizonte. Lá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, Ferroviário e Central. No estádio Marizão, lá na cidade de Souza, Souza contra Santa Cruz de Natal. E no Mudão do Arruda, Santa Cruz Pernambucano e 13 da Paraíba, da cidade de Campina Grande. Meu caro Marcílio Dantas, foram as informações de hoje aqui no Jornal da Maricampo com o esporte no nosso estado. Mas antes, quero me despedir, deixando aquele abraço muito especial para os ouvintes que todos os dias nos escutam e nos dão a honra de contar com a sua audiência. O nosso amigo Moab, mais conhecido como Cabeça de Elefante, torcedor do ABC, mudou e gostou. Escuta aqui o Jornal da Maricampo todos os dias. Também a minha amiga Elilde, lá na nossa da apresentação. O meu amigo José Carlos, lá em Mãe Luísa. A Vera Lúcia, que é lá da Devine, Associação de Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte. O Berg, torcedor do América. O Eduardo Rocha, também torcedor do América. O Geraldo, lá no Conjunto Solidade, na Zona Norte, também ouvinte assíduo do Jornal da Maricampo. Através destes, cumprimento a todos que nos escutam e lhe dou a honra de contar com a sua audiência todos os dias aqui no Jornal da Maricampo, na nossa participação, trazendo o esporte aqui para o nosso jornal. Marcílio, bom final de semana para você, se cuide. Prometemos voltar na segunda-feira, se Deus quiser, com 3 ótimos resultados para as nossas equipes no Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom final de semana, um beijo no coração, até segunda. Foi Aníbal Luiz, o comunicador de visão, aquele que sabe o que diz, com notícia do esporte do Jornal da Maricampo, nesta sexta-feira. Bom dia a todos, fiquem com Deus, ótimo final de semana, até segunda. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Edivaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Edivaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa,
Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. Tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E quem preparou o café, eu vou dizer agora, mas vou chamar antes para dar o recado. Nosso amigo Guedes, o homem do kit da construção, é com você, Guedes. Bom dia, Mari Campo. O kit da construção está preparando para hoje, sexta-feira, o café da manhã. O café da manhã vai ser preparado por Rubens, um baiano de mentira, e Severina, uma baiana de mentira. O café será vatapá, acarajé e caruru. É um café especial para toda a equipe da Maricampo, já que o trabalho de vocês é sensacional. Nós estamos preparando um café também sensacional. O acarajé é quente, vou logo avisando, acarajé é quente. Se não souber o que é quente, é quentura, ok? Para hoje, sexta-feira, esse café especial para toda a equipe Maricampo. Boa sorte, bom café, aguardando vocês aqui para o café. Muito obrigado, nosso amigo Guedes, o homem do kit da construção. Eu pergunto para o meu amigo Marcos Brito. Tem vatapá, acarajé e caruru. Olha, o que você vai querer, hein, meu amigo Marcos Brito? Acarajé. Olha, tem acarajé quente e tem a acarajé frio. Você prefere o quê? Frio ou quente? Muito quente? Sério? Então experimente esse acarajé, meu amigo Marcos Brito. Não. E aí, o que você tá achando? Do acarajé bastante quente que você fez questão de pedir? Não Acredito. Suas lágrimas estão descendo. O que houve, Marcos Brito? Ria não. Pedro Abacateiro não faz isso. Gente, o Marcos Brito mandou preparar o acarajé muito quente. Acontece o seguinte, para quem não sabe, nunca comeu acarajé. Quando se pede acarajé frio, é o acarajé sem pimenta. E o acarajé quente é o acarajé com muita, mas muita pimenta. Por que você tá chorando, Marcos Brito? Ele disse, é porque toda vez que eu como acarajé, e quando é quente eu lembro de papai. E pega acarajé apimentado. O que é isso? Inclusive esse café é dedicado, né, a todos os ouvintes, sem exceção. Ô Marcos Brito, você já sabe que da próxima vez você vai pedir um acarajé frio, né, meu amigo? Porque você disse muito quente.
Aí colocaram pimenta, quase o pé de pimenta completo. Ai, ai. Bom, o buffet está aberto. Mas não façam como o meu amigo Marcos Brito, né? Pediu acarajé muito quente. Tá chorando até agora, as lágrimas descendo. Aí ele, pra não perder a piada, ele diz, não, é porque quando eu comi esse acarajé bem quente, eu lembrei muito de papai. Ai, Marcos Brito. Não faça isso. Ai, essa turma é demais. Essa turma não tem jeito. Em cada novo amanhecer, Deus nos oferece uma página em branco para escrevermos nossa história. Que hoje a preenchamos com fé, gratidão e amor, permitindo que a luz divina guie os nossos passos e ilumine cada decisão. A todos um bom dia, um forte abraço. Segunda-feira nos encontraremos em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço a todos e até segunda, se Deus quiser. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.